Sejam bem-vindos ao podcast aqui da RD Station, Unidade de Negócios TOTOS, que decifra como as lideranças estão transformando estratégia em performance. Eu sou Luiz Lourenço, diretor aqui da RD Station, e vou conduzir essa jornada e esses episódios aqui com vocês. Minha convidada de sempre, minha parceira, minha amiga, Camila Renault está aqui comigo, que é reconhecidamente uma das principais vozes do marketing do Brasil, é estrategista digital, professora, criadora de conteúdo e vai me ajudar a conduzir esses papos aqui no podcast. Luiz, hoje o assunto promete, a gente vai falar sobre um tema necessário, prioritário, que é eficiência. E sempre foi essa história de crescer a qualquer custo, hoje isso não se sustenta mais, a gente tem que crescer com inteligência, com foco. E para estar aqui com a gente, eu vou receber ele, vou até ler, porque é muito importante esse currículo. Vamos receber aqui Robson Friede, diretor de geração de demanda e growth marketing na RD Station. Ele tem vivido de perto esse movimento e vai compartilhar com a gente e como as empresas estão redesenhando as suas estratégias para serem mais eficientes e sustentáveis. Rob, prazer ter você aqui. Bem-vindo, Rob. Beijão, muito bom estar aqui com vocês. Vamos bater um papo sobre isso, que é um tema tem tirado o sono de muita gente agora, né? De todas as camadas dentro das empresas, do CEO até a ponta. Vamos tirar o band-aid então. Vamos tirar o band-aid de primeira. Bora. Por que você acredita que essa lógica de crescer a qualquer custo deixou de fazer sentido nas empresas? Bom, assim, né, vou dar minha opinião pessoal aqui. Eu acho que ela nunca fez sentido, tá? Eu sendo um cara de marketing, olhando para performance e crescimento, se o crescimento ele não é sustentável, se ele não tem alavancas que você consegue, de fato, ter por muito tempo, você tem um risco de negócio já no dia zero, né? Mas eu acho que o que aconteceu muito forte no Brasil foi que a gente teve um boom de investimento em startups, né? A gente tinha capital de sobra no Brasil, então os VCs vieram com muita vontade de investir no Brasil, e a gente teve realmente um boom de disponibilidade de dinheiro no mercado e investimentos, cheques muito grandes acontecendo, né, de 400 milhões de dólares, empresas com valuation de $1 bilhão do nada, né, e o que aconteceu foi que pegaram, acho que o manual do Vale do Silício, botaram debaixo do braço e seguiram essa mesma fórmula, acabou virando uma formulinha, né? De, assim, você ganha mercado o mais rápido possível, cresce com a eficiência em segundo plano, mas o crescer é muito importante, e isso tudo impulsionado por uma gasolina quase que infinita. Então, eram empresas que tinham, às vezes, 50 pessoas, que multiplicam o time para 100, 200, 300, e com um cheque de $100 milhões no bolso. Então, isso aconteceu ali, né, depois de 2019, 20, 21. No meio disso a gente teve uma pandemia que aí muitos negócios, principalmente digitais, né, com produtos digitais, ganharam um impulsionamento absurdo e que estimulou ainda mais as pessoas a gastarem. Enquanto uns estavam fechando a torneira nessa época porque não sabia como ia ser o futuro, tinha outros que estavam aumentando mais e nadando de braçada num oceano azul, praticamente, porque, né, a concorrência diminuiu. Foi até muito bom pra gente na RD nessa época. Uhum. E aí veio o inverno, né? Veio ali 2022, a fonte deu uma secada, né? Então o que você via de grandes investimentos em mídia, um aumento de concorrência, primeiro com a pandemia todo mundo começou a fazer a mesma coisa, foi todo mundo para os mesmos canais, então você teve uma saturação muito rápida desses canais, principalmente de mídia, mas estava todo mundo fazendo SEO, todo mundo fazendo conteúdo, todo mundo fazendo mídia paga, todo mundo fazendo tudo o que todo mundo fazia, porque tinha uma injeção de capital muito grande. A gente começou a ver essa saturação, e aí esse play de crescer a qualquer esforço, qualquer recurso, qualquer medida, parou de fazer sentido, porque primeiro foi secando o capital. Os CEOs das empresas foram entendendo, não é bem assim, porque o meu VC tá lá me chamando no board, falando, cara, tem que entregar o crescimento agora e não tem mais dinheiro para você. Então as rodadas começaram a ficar cada vez mais
menos frequentes a partir de 2022. E aí eu acho que a gente viu uma transformação grande. Os canais ficaram mais caros, né? Os canais um leilão absurdo. Muito mais caros, mídia paga, assim, nem se fala, foi lá para a estratosfera e a competição foi obrigando os negócios a serem mais eficientes com os recursos que eles tinham. Não foi diferente para a gente na RD, embora a gente já tivesse passado pela aquisição pela TOTVS em 2021, mas a RD sempre foi muito diligente com dinheiro, de uma forma geral. Então, nosso investimento ele sempre foi muito baseado em métricas de retorno. A gente sempre trabalhou muito fortemente em educação. Então, a gente estava sempre um passinho à frente dessas pessoas e já com uma estrutura de funcionamento, eu diria que mais adequada para gerar mais sustentabilidade. Então, o que isso quer dizer? Eu tinha um inventário de conteúdo gigante, eu já tinha uma audiência e uma representatividade para essa audiência que eu queria impactar mais relevante do que muitos outros players. Eu já tinha uma base de contatos muito grande, então isso era uma vantagem competitiva para a gente, porque a gente começou antes de todo esse boom acontecer, né? E o mercado, né? A gente tem aí também o consumidor, que não aceita mais empresas sanguinárias, né? Então, esse crescimento a qualquer custo não se sustenta também nessa percepção. Acho que o consumidor cada vez mais também quer uma parceria, né? Ele quer admirar a marca, ele quer se sentir parte daquilo. Então, você vê o efeito de comunidade, como ele é importante, o efeito de identificação com as marcas, as pessoas querem pertencer, e as marcas que vão na linha de compre isso, compre aquilo, elas normalmente não têm tanto sucesso quanto as que trazem algum propósito, algum envolvimento dessas pessoas dentro do ecossistema, né, daquele negócio, e isso envolve muita ação de marketing, envolve investimento também, né, mas teve, nesse tempo, eu acho que muitas empresas que ficaram muito presas a um mesmo playbook, não teve diversificação, acho que muito por causa dessa questão de dinheiro infinito. Você está crescendo tudo via mídia paga, porque você tem tantos de $1.000 para investir por dia, você continua fazendo aquilo enquanto a fonte não seca. Você pode até ver que está a tempestade chegando, mas até você promover uma mudança, isso leva um tempo, né? Então, obviamente, tem um componente de mercado, um componente de direcionamento de negócios pelos CEOs, e um componente de times de marketing e vendas executando um playbook muito rígido nesse tempo, né? Eu quero muito te ouvir falar sobre isso, porque quando a gente fala eficiência em marketing e vendas, é reduzir custo? O que é? O que tem por trás disso? Eu acho que ele passa por, primeiro, enxergar essas duas disciplinas como uma coisa só. Isso aqui tem que ser parte de uma jornada, de uma esteira, que vai desde o momento que a pessoa começa a ouvir sobre a sua marca, começa a ser influenciada de por que você é mais legal do que o seu concorrente, ou que você resolve o problema dela, até o momento que ela chega num contato, por exemplo, com um time de vendas, ou numa página self-service que ela vai comprar, ou numa abertura de conta num banco, né, nessa experiência que é mais de conversão e onde você gera, de fato, a receita. Isso tem que ser enxergado de uma forma bem instrumentada e de ponta a ponta. Aí tem muitas métricas que a gente pode olhar. A gente trabalha aqui na RD muito com funil integrado, marketing e vendas. O meu objetivo final, e que eu acho que deveria ser de todos os times de marketing, é receita, sempre. Não tem métrica outra que seja mais importante do que a receita. Todas as outras métricas deveriam apoiar e te dar a visão de se você está no caminho errado ou certo. Mas a preocupação final, sempre com receita lá na ponta. Então, esse alinhamento entre marketing e vendas, essa criação dessa jornada integrada, métricas que olhem de uma ponta até a outra, é muito importante. E eu acho que nesse tempo a gente também foi evoluindo a maneira como esses dois times operam juntos. Então não é só mais botar um monte de vendedor lá e gerar um monte de recurso que não converte. Você está gastando dinheiro nos dois lugares, dinheiro em marketing e dinheiro em vendas. E aí a busca por eficiência fica muito mais importante, porque você precisa ter um time adequado para a demanda que você consegue gerar para atender. Ou você precisa ter processos digitais de conversão que são mais eficientes se você traz um tráfego qualificado para suas páginas, para onde for. Então, aqui também, crescimento a qualquer custo,
ele é só ineficiência colocada para dentro do negócio. E, infelizmente, não tem muita fórmula pronta aqui. Existe ciência, mas aqui tem um pouquinho de arte e ciência para você entender onde eu coloco mais gasolina, onde que eu ajusto melhor, qual é a taxa que realmente eu preciso otimizar para me dar uma alavanca melhor de receita, né? Mas, Rob, eu tenho até uma curiosidade, assim. Você viveu 2 mundos, vamos colocar como 2 mundos na RD, né? Então, você viveu o momento bull market, juros baixos, dinheiro barato, RD com venture capital por trás. Acho que o sonho de todo profissional de marketing era ter um caminhão de dinheiro para crescer a qualquer custo. E aí você passou a viver um momento que, juros aí 15%, o dinheiro tá caro, né? O venture capital já não tá tão forte como estava antes, a RD passou a ser uma empresa de capital aberto, que está presente no Ibovespa, tem um outro tipo de dono que são os investidores. E a gente, você sabe muito melhor do que qualquer outra pessoa que a gente colocou a eficiência no centro da estratégia de marketing, né? E eu queria saber, assim, quando a gente pensa do cenário 1, a gente pode pensar num monte de ganhos aqui. Na sua visão, qual é o maior ganho quando você coloca essa eficiência no centro da estratégia? Quando você é obrigado a se tornar altamente eficiente? Nossa, o contexto é sensacional, porque é isso mesmo. Hoje, naturalmente, a realidade do nosso negócio, como uma unidade de negócio da TOTVS, ela é diferente da RD que eu entrei. Eu entrei em 2018, então tem um tempinho que eu estou aqui, eu acompanhei algumas fases também legais da companhia. Assim, eu acho que não tem cenário melhor ou pior. Eu acho que o que tem que ter sempre é essa eficiência no centro de toda tomada de decisão. O que a gente sempre fez muito forte na RD também é ser muito pragmático em momentos onde a gente precisava ser. Então, essa diligência com dinheiro, ela também se refletia em como a gente tomava a decisão. A decisão era muito baseada em análises. Então, análises que a gente pegava tanto dados históricos nossos, mas contexto de mercado também, fazia alguns estudos e aquela análise, ela basicamente dizia assim, cara, você tem que fazer isso daqui. Se você não fizer isso daqui, vai dar um ruim muito grande lá na frente. Então, essa busca por eficiência, eu acho que ela tem que estar no D0 da companhia, tá? Independentemente do modelo de negócio, se tem venture capital, se é capital aberto, dá para tomar alguns riscos, dar alguns saltos de fé de vez em quando, sim. E eu acho que hoje, ainda mais, o marketing precisa ser muito mais ágil em entender sinais de mercado, de comportamento, de produto, para tomar ação e colocar de pé na rua rapidamente, né? Eu diria que a gente é uma empresa SaaS B2B. Eu vim também de um mercado B2C varejo, né? É uma dinâmica bastante diferente e que hoje a gente percebe os negócios B2B virando cada vez mais com características de operação B2C do que a gente tinha 2 anos atrás. Sim. Então, essa coisa de você fazer grandes planejamentos, você fazer grandes análises aprofundadas, que levam a fazer decks bonitos. Cara, isso daí é um problema hoje, porque o mercado está numa dinâmica, tem IA, tem novos players entrando o tempo todo. Se você não tiver velocidade para tomada de decisão, mas isso está apoiando o seu ganho de eficiência de alguma maneira, mesmo que você dê uns saltos de fé, não tem problema. O marqueteiro também precisa dar, né? A gente é criativo. Que de ousadia, né? Um pouquinho de ousadia, um pouquinho de criatividade, um pouquinho de salto de fé, de coisas que você não consegue medir 100%, mas que você acredita porque existe uma tese para você fazer aquilo. Mas eu acho que a velocidade é muito importante, sempre com a cabeça de como aquilo apoia você ser mais eficiente em crescimento de receita, ou na métrica que você quer impactar. Às vezes você precisa de retenção, às vezes você precisa de vender dentro da mesma base, às vezes você precisa de, né, várias coisas diferentes. E você, principalmente, está bem instrumentado para saber onde você não está sendo eficiente e onde é a tua fortaleza. Quando você sabe essas coisas, fica mais fácil de você achar um plano tático que faça sentido, né?
Eu quero te ouvir falar sobre plano tático, porque você falou aqui a respeito de diagnósticos precisos. Até porque eficiência não é só sobre dinheiro, a gente tem outros recursos, pessoas, tempo. Tempo é super válido hoje. Então, Rob, tua visão aqui, o que a gente precisa fazer dentro de marketing e vendas para garantir que essa estratégia, né, ela se converta em resultado? Então, o que você hoje considera o essencial para garantir esse processo tranquilo e eficiente? Tá, isso também está mudando muito, porque a gente tem visto também mudanças no próprio perfil dos profissionais de marketing hoje em dia, né? Então, tem coisas que surgem, e eu como marqueteiro eu gosto disso, né? Nomes super bonitos. Outro dia eu descobri o DTM Engineer, é um engenheiro de go-to-market. Caraca, que legal pra caramba, mas isso nada mais é do que um time um pouco mais técnico que sabe usar ferramentas, principalmente IA, integrações, para otimizar processos de crescimento. Então, isso está no Growth há muitos anos atrás. Mas eles sempre inventam uns nomes bons que eu gosto dessas coisas. Essa semana eu vi aqui que dentro do time de Revenue Operations criaram a Go-to-Market Revenue Operations. Falei, caramba. Mas eu acho que a atuação dos times de marketing tem sido cada vez mais diferentes. Até o próprio modelo de funcionamento do marketing, que tinha aquelas estruturas muito engessadas, principalmente no SaaS B2B, né? Você tem lá um time de brand, um time de geração de demanda, um time de product marketing. Você vê isso ficando um pouco mais difuso, com funcionamentos por squad, funcionamentos olhando para métricas que você precisa mover em determinado tempo, né? E aí se juntam pessoas de diversas áreas para tentar mover aquela métrica. Então tem diversas formas de trabalhar que às vezes são mais eficientes mesmo por uma questão de organização e de pessoas, né? E só reforçando, né? Acho que pessoas continuam importando talvez mais do que qualquer outro investimento, né? Com pessoas boas, você consegue fazer muitas coisas que só o dinheiro puro não vai te dar, né? Então, isso de uma estratégia go-to-market, uma sacada, uso de ferramentas, aproveitar o recurso que você já tem. Às vezes você com bons analistas ou pessoas que têm esse perfil mais, como a gente chama aqui, gambiarreiro, consegue construir essas coisas de forma mais autônoma, você tem ganhos imensos, né? Então sua eficiência aumenta pra caramba. Você falou do profissional de marketing, que ele tem um quê de criativo, né? Você comentou que a gente ainda dá alguns saltos de fé em algumas coisas, né? Quais são as práticas ou os rituais de gestão que você tem no seu time para manter essa alta eficiência, mas ao mesmo tempo sem engessar demais a sua operação? Isso é muito bom, cara, porque isso também é arte, não é ciência, cara. Porque, primeiro assim, a gente tem sempre um norte a seguir, que é o nosso crescimento de receita. E a partir desse crescimento de receita tem um cascateamento de muitas coisas, né? De iniciativas, projetos da companhia, melhorias de produto, iniciativas de marketing, né? Isso começa a virar um cascateamento que chega até o plano tático do time lá na ponta, né? Se você não tiver uma governança adequada ao seu norte que você precisa chegar e esse cascateamento, a chance de você se perder no meio desse caminho é imensa, né? Então, dentro disso, tem também o alinhamento entre marketing e vendas. A gente faz um trabalho muito próximo ao time de vendas. Então, aqui na RD, a gente vende via time de vendas, a gente tem versões do produto self-service, que a pessoa pode comprar sozinha, e a gente tem parceiros que vendem também nossos produtos e atendem com uma camada de serviço. Com o time de vendas, que é a maior parte da nossa receita, é uma máquina, cara, muito ativa, eu diria, e muito potente ali. Só que a gente precisa ter uma batida consistente de acompanhamento das métricas, a gente precisa ter uma batida de alinhamento sobre as decisões que a gente está tomando. Então, quando a gente olha o planejamento, esse cascateamento, tem horas que eu chego para o time de vendas e falo, cara, com os recursos que eu tenho aqui, não consigo chegar nesse número,
tô vendo um forecast abaixo do que eu deveria entregar, o que a gente vai fazer junto? Às vezes tem decisão, ele pode atender um perfil que a gente não atendia antes, eu posso pegar uma lista e passar para ele. Então essa conexão com o time de vendas faz a gente resolver muita coisa na batida do dia a dia. E aqui é governança pura, assim, quais são os encontros que a gente tem, quais as métricas que a gente acompanha, qual o fórum que precisa estar nessas discussões e quais são os acionáveis disso. Todas as nossas reuniões aqui, a gente sempre sai com o que cada um vai fazer e na próximo encontro é o que cada um fez baseado naquela lista anterior. Então, tem que ter disciplina para isso, né? E eu me envolvo diretamente. Então, tá todo mundo, tá o diretor de vendas, estou eu, até a minha camada da minha operação, todo mundo preocupado em fazer aquele número que a gente se comprometeu e corrigir as rotas, no fim, ser bem mais eficiente com o recurso que a gente já tem, né? Olha, a cultura da eficiência, né? É isso. E o papel da tecnologia, Rob? Onde é que você insere a tecnologia e a inteligência artificial nisso? Isso é importantíssimo hoje para quando a gente fala de ganho de eficiência, porque as ferramentas ajudam a gente a fazer uma coisa que o marketing fala há muito tempo atrás. Sabe a tal da jornada personalizada, ou hiper personalizada? Isso presente aqui nas nossas pautas. A gente fala muito tempo sobre isso, né? A melhor mensagem para a melhor pessoa na hora certa, com a melhor oferta. A gente sempre teve ferramenta para isso. Então, a RD Station Marketing é uma ferramenta que ajuda a ver todo o comportamento dessa pessoa, né? Nas suas páginas, com os seus... com as suas comunicações em todos os canais, mas a gente tem hoje uma camada grande de apoio de IA para entender quais são esses sinais que o usuário está dando para a gente e criar, de fato, essa experiência mais personalizada que torna tudo mais eficiente. Por quê? Eu quero tornar meu tráfego mais eficiente, eu quero tornar meu lead melhor para o time de vendas, eu quero tornar o processo de vendas cada vez melhor também. Se a gente otimiza um pouquinho em cada lugar desse, o que sai lá na ponta é mais receita, normalmente com o mesmo recurso que você tem. Ou seja, seu CAC se mantém estável, você está gastando a mesma coisa, mas você está tirando mais dinheiro lá na ponta. Isso é muito bom, né? Então, IA, por exemplo, ela pode ajudar em construção de experiências no teu site, que é um ativo que todas as empresas deveriam cuidar muito mais do que cuidam hoje. O site eu sempre falo isso e reforço aqui, o site é o asset principal de uma empresa. O asset digital principal de uma empresa, não é a rede social, não é outras coisas, porque não lhe pertence aquilo dali. Uma conta da Meta está sujeita às regras da Meta. É importante, lógico, tem que fazer, tem um monte de estratégia para isso, mas o asset principal da empresa, onde ela controla tudo o que acontece ali dentro, é o seu próprio site. E as pessoas vão para os sites buscar informações, elas estão lá navegando, comprando produto, self-service, estão vendo mensagem que a gente deixa, né? Então, a gente pode, com o IA, por exemplo, começar a criar experiências muito personalizadas dentro do site, criando quase que um site para cada visitante que aparece lá, baseado no seu próprio perfil, na sua interação que já teve anteriormente com o próprio site, e informações que vêm de fora, né? Às vezes do tráfego do Google, a gente consegue transformar o nosso site para a cara daquela pessoa. Então, web personalization, assistentes usando IA que vão ajudar ele a tirar alguma dúvida, até mesmo construção de páginas com IA, a gente está fazendo isso agora no nosso site. Eu pergunto pro usuário assim, qual é o problema que você quer resolver, que você veio até aqui comigo? Dou uma lista de opções para ele, mas ele pode digitar. E eu tenho uma IA por trás com todo o conteúdo do nosso site, todo o conteúdo sobre produto, sobre central de ajuda, tudo que eu tenho, e ele constrói uma página especial para aquela pessoa que está pesquisando ou querendo resolver um problema. Isso é uma evolução da própria busca, né? Porque ali eu estou construindo um asset para para aquela pessoa. Não, isso é muito legal porque nem sempre as pessoas sabem o produto que elas querem. Ou a gente tem que nutrir bastante até elas saberem os produtos que elas querem. Mas ela certamente sabe qual o problema que ela tem. Então, se ela chega num site, e não necessariamente num site padrão, né? Um site que a gente está acostumado, orientado a produto, para ela chegar num site de produto e ter uma conversão eficiente, eu tenho que ter uma jornada prévia construída aqui para ela chegar lá e falar, não, agora eu sei o que eu quero. Mas é muito mais eficiente nessa linha, né? Eu não sei exatamente qual produto que eu quero, mas eu sei o que está me incomodando, eu sei o que está doendo aqui.
E aí, se você gera essa experiência, putz, você entrega de um jeito diferente. E você tem 2 camadas que você pode usar aqui nesse processo de personalização, que é uma camada que tem o input do usuário, onde você pergunta coisas para ele, e tem uma camada que está por trás, que está olhando todo o perfil dele, a interação, que é uma camada tech que ele não vê, mas que se manifesta na mensagem que está na página, né? Então, por exemplo, hoje a nossa página de preço de RD Station, para todos os produtos, eu personalizo pelo segmento daquela pessoa. Então, eu falo a língua daquela pessoa quando eu estou mostrando as características do meu produto. Então, exemplo, né, para educação, eu falo sobre os alunos, sobre rematrícula, sobre termos que fazem sentido para aquela pessoa. Isso é hiperpersonalização na veia, né? Eu estou usando qual o segmento que aquela pessoa atua, toda a experiência que ela teve comigo, para mostrar um conteúdo que faça sentido para ele e que conecte com o meu produto também. Então, ferramentas são fundamentais, e IA tem coisas que a gente não conseguiria fazer sem IA hoje e que a gente está explorando bastante. Rob, você falou da mudança dos indicadores de marketing, né? Lá de lead para receita. Agora você falou sobre LTV e CAC, crescimento de base. Eu queria, acho que é bem legal, na verdade, você compartilhar quais são os indicadores que, em geral, você acompanha. Mas, dentro desse contexto, você vê algum novo indicador ganhando relevância? Essa pergunta é muito boa, cara, porque eu acho que a gente está numa fase até de mercado e até da nossa própria operação que a gente está rasgando certos playbooks aqui. Playbook é importante, foi muito importante para a RD, mas cada vez menos a gente tem... na verdade, cada vez mais a gente tem certeza que não tem fórmulas prontas e que você tem que ficar revisando o que você é, como você opera e o que é importante para você o tempo todo. Então, CAC, lógico que a gente olha CAC, as métricas de funil, olhamos todas as métricas de funil todos os dias, mas como é que as pessoas estão comprando hoje? Como é que elas estão chegando até os negócios e fechando o negócio? A gente percebe hoje um poder grande nessa jornada de influências externas que fazem uma pessoa conhecer uma marca, considerar uma marca e ir até ela fazer negócio. E que muitas vezes tem métricas que a gente não está acostumado a acompanhar, né? Então, hoje, o papel dos creators, papel de comunidade, papel de você ter, por exemplo, conteúdos em vídeo, você fazer um podcast em coisas que não necessariamente são mensuráveis diretamente, elas passam a ter uma importância muito grande por causa do que eu falei lá no início. Existe uma competição muito grande quando você está lá no last click, né? Naquele último que você consegue mensurar exatamente que a pessoa veio de uma campanha no Google, clicou ali e veio para cá. Isso você já consegue fazer e tem uma competição absurda. Mas existe um mundo de outras coisas que constrói a percepção sobre a marca, sobre o teu produto, que faz as pessoas chegarem até você também, e que durante muito tempo, acho que as empresas ficaram com medo de tomar esses passos, que eles são mais normais e mais usuais no B2C, que faz lá as grandes campanhas de marca, faz aquelas ativações, gastam muito dinheiro, porque ali não tem jeito, se você não fizer algo que te diferencie de competidor, porque tem competidor, pensa assim, mercado de bebida, mercado de alimento, todo mundo tem pelo menos 5, 6 competidores principais, né? Então é dessa forma que eles criam a percepção sobre marcas, o tal da awareness, né? Fazem a marca ser admirada, ser buscada por aquelas pessoas, e principalmente no mercado B2B, ele é muito mais preso a esse playbook um pouco mais antigo de coisas que são altamente mensuráveis, né? A gente está vendo uma mudança grande disso, de algo totalmente mensurável para algo que você começa a ver indicadores indiretos que batem na tua geração de receita. Então, esse efeito, né, de geração de influência sobre a sua marca é cada vez mais importante. Vozes de terceiros, né? Então, tudo que a gente fala aqui há muito tempo, mas que para o B2B começa a ser mais realidade agora. Influenciadores, canais de YouTube, creators, comunidade. Advocacia. Advocacia, então, pessoas indicando o seu produto, falando sobre você.
Eu fico inspirada te ouvindo, Rob, mas essa mudança de mentalidade está acontecendo? A RD é pioneira, puxa isso há muito tempo, tá aqui dentro da cultura, a gente falou já de cultura. Como fazer mudar o drive? É difícil, tá? Acho que tem que começar de cima, eu diria. Tem que começar com uma educação do CEO da companhia. Eu acho que ele tem que entender de marketing mais do que o time de marketing. Essa é a minha visão. Porque aí a conversa fica muito mais produtiva. Né? Fica mais eficiente. Fica mais eficiente no fim, porque você sai de um lugar onde o seu CEO está te cobrando, o nosso tráfego caiu, aumenta o tráfego. Cara, tráfego por tráfego hoje, a gente já viu que não é ele quem gera receita. E você começa a falar de coisas que podem ser mais eficientes para o teu investimento, que às vezes ele pode ser o mesmo, mas você vai desviar ele daqui para cá para fazer outras coisas. E esse papo precisa ser muito alinhado como visão. Né? Então, isso de ter um influential marketing, cara, um marketing para gerar influência sobre as pessoas, isso é algo que é relativamente recente dentro desses negócios B2B. Ainda não é um mainstream, ainda não é o jeito que as empresas operam na sua maioria. Então, é um processo de transformação, eu diria. E, bem, conhecendo um pouco do que você faz, tem uma coisa que eu acho que é legal até de compartilhar, né? Você, dentro da operação da RD, por muitas vezes teve orçamento mantido ou orçamento crescente, mas com metas que elas não necessariamente apontavam para fazer mais, às vezes apontando para fazer menos, muito naquela linha da qualidade ou do perfil e tal. Compartilha com a gente algum caso, algum ganho de eficiência que você teve nessa linha, de não necessariamente fazer, o fato de ter mais dinheiro te obriga a fazer mais, mas talvez a te fazer menos. Já teve muitos movimentos aqui também de mais dinheiros e menos dinheiros. Essa é uma dinâmica normal também que todo marqueteiro tem que enfrentar. Mas eu gosto de pensar assim, a gente teve que, naturalmente, começar a diversificar canais, né? Pela própria saturação dos canais, né? Então, a gente começou 2 anos atrás a fazer alguns eventos presenciais, eventos que complementam o RD Summit, então ele não é um evento de 20 mil pessoas, como é o Summit, mas eventos que são mais direcionados para públicos específicos, menores, onde a gente consegue ter uma relação mais próxima, né? A gente criou esses eventos juntos com as agências parceiras da RD, porque elas são uma força de amplificação do nosso próprio, das coisas que a gente acredita como companhia, né, e como a gente opera. Elas estão muito alinhadas com isso, porque elas passam por muitos treinamentos com a gente, elas se alinham também na visão sobre como prover serviço de marketing digital de uma forma mais eficiente, né? E a gente acabou direcionando dinheiros que estavam ali em mídia paga, por exemplo, ou que estavam em outras áreas do marketing para a gente fazer uma coisa nova, que era uma aposta. A gente tinha uma certa modelagem de expectativa de resultado, mas com nenhum baseline de benchmark para poder validar aqueles números, mas a gente foi diversificar usando outros dinheiros, movendo dinheiro de um lugar para o outro, para fazer uma coisa que a gente precisava fazer como companhia, para combater a saturação de canais, por exemplo, né? Não necessariamente é menos dinheiro, mas é uma alocação diferente baseado nas oportunidades e necessidades que você percebe, que é o que a gente deveria fazer o tempo todo, né? É muito... tô de novo com a missão difícil aqui, hein? Fazer a pergunta final pro Rob, que tá dando aula aqui. Esse é aquele tipo de episódio que tem que compartilhar, hein? Muita gente precisando ouvir isso. Então, Rob, conta aqui pra gente, deixa um conselho final para quem tá nos ouvindo, para um CMO, para um CEO, para fazer essa mudança de mentalidade, de cultura, de também aplicar na sua realidade tudo isso que você tá falando aqui, de uma forma que eu diria até inspiradora, viu, Luiz? Tá inspirador o episódio de hoje. Muito bom, muito bom. Acho que para o CEO eu tenho meu conselho humilde aqui, aprendam muito sobre marketing. Falem sobre marketing como se você falasse sobre a coisa que você mais sabe hoje, né? A gente vê CEOs com backgrounds bem diversos. Tem gente que é mais
produto, tem gente que é mais finanças, tem gente que é mais empreendedor mesmo. Mas, assim, quanto mais se sabe sobre marketing lá de cima, mais potente viram as ações que o marketing mesmo, aí sim a área, vai colocar de pé, né? Então, se você tem Eu já tive o privilégio de trabalhar com um CEO, o Rony Meisler, da Reserva, ele é o CEO, mas é um dos marqueteiros mais competentes e criativos que eu já tive, e assim, é um outro nível de conversa. Eu trabalhei com o Eric Santos, fundador da Heyday Station, foi nosso CEO durante muito tempo. Era uma pessoa que sabia de marketing, assim, mais do que, diria que 90% do time de marketing. Então, sensacional. Existiam direcionamentos irracionais do porquê fazer coisas e como fazer as coisas que geraram muita eficiência para a gente ao longo do tempo. Então, e eu já conversei com muitos CEOs de empresas que eu tenho que explicar as coisas mais básicas de uma operação de marketing. Não são nem métricas, nem as siglas complicadas que a gente tem dentro do marketing, não. São conceitos básicos de marketing. Quando você não consegue ter esse entendimento, a chance de dar um problema é grande, porque vai vir o CFO e vai falar, isso aí que vocês estão fazendo não está gerando resultado nenhum. Mas aí não tem nem o buy-in do CEO, não tem o buy-in do CFO, aí o profissional de marketing começa a ficar comprometido dentro da posição, porque não consegue evoluir com ideias que muitas vezes precisa do comprometimento de várias pessoas, né? Então eu diria que minha mensagem final é mais para o CEO do que para o CMO, e o CMO vai me agradecer se o CEO começar... Eu sem pressão também. Você deve ver isso também, né, Camila? Demais, demais. E essa é uma missão de todos nós. Eu acho que essa é a energia do podcast, trazer essas verdades tão necessárias. Gente, o conselho do Robinson foi para a gente aprender mais sobre marketing. Eu tô aprendendo um monte aqui. Eu também, tô contigo. Espero que vocês também estejam aprendendo. Obrigado, Robinson. Para a gente aprender mais, acompanhe os próximos episódios desse podcast. Valeu. Prazer, pessoal. Muito bom. Até a próxima. Muito obrigado.